Muito bom. Vamos nessa. Boa noite. Oficialmente, acho que eu já tinha cumprimentado quase todo mundo. Boa noite, você que chegou agora. Diretamente da Índia, eu trouxe um guru da Índia para assistir conosco, um rapaz bonito. É o mineiro mais indiano que eu conheço. Nada original, né? Todo mundo acha que ele é indiano. Muito bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, grato pela presença de vocês. Essa palestra faz parte de um projeto que nós vamos recomeçar. A Ana Paula já participava da primeira versão desse projeto e acho que as pessoas que estão aqui, talvez só a Ana Paula, a gente está querendo uma vez por mês trazer um assunto, saúde mental, um assunto de relevância no momento de hoje, dentro daquilo que é a minha praia, que é saúde mental. E por quê? Porque sim. Não tem muito porquê. Isso faz parte de um projeto de que eu chamo de uma estratégia de felicidade. É você pegar alguma coisa que você sabe e oferecer para as pessoas sem nenhum interesse a não ser de partilhar aquilo. E quem faz isso, quem tem algum tipo de trabalho social, quem tem algum tipo de trabalho de doação, sabe que quem dá é o primeiro a receber. Inclusive porrada também. É o primeiro a receber. Então faz parte. Eu faço um trabalho com pessoas que eu chamo de PMA, Programa de Musculação da Alma. E um dos pedaços desse trabalho, talvez o coração dele, trabalha com a personalidade, as múltiplas pessoas que nós temos. E se eu fosse recolher todas as minhas personalidades, os heróis, os bandidos que tem dentro de mim, e fosse colocar num só, eu escolheria colocar o semeador. É esse personagem que eu gosto. E aí é o seguinte, a responsabilidade do semeador vai até o ato de semear, exceto se ele semeia a dor. Aí tem que colher o que ele semeou. Mas se ele procura semear consciência, que é o objetivo dessa conversa e das coisas que nós publicamos, dos conteúdos que nós publicamos, é um trabalho de semear. E toda semente precisa de água, carregar, e um canteiro também para poder receber até criar uma raizinha, um caulezinho, e depois vai que vai. E esse acho que talvez seja o meu maior talento, pelo menos desde que eu descobri o sentido da minha vida, o porquê eu vim aqui nesse planeta, eu comecei a semear consciência. E gosto disso. E, assim, o meu trabalho é decodificar informações científicas numa linguagem que qualquer uma brincadeira que eu faço, uma linguagem que qualquer ortopedista entende. Espero que entendeu, meu plateia. Eles viviam dizendo que psiquiatra não é médico. E a gente diz que eles não são muito inteligentes. Tem um grupo enorme de pessoas aí te ouvindo e te vendo pela internet agora. Alô, ortopedistas! Brincadeira! Quem manda eles dizer que a gente não é médico? Então, numa linguagem palatável, simples. O simples, ele é... Quem disse isso foi Leonardo da Vinci. A sofisticação, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Sofistica até ficar simples. Ficou simples, está pronto. E eu procuro colocar esses 37 anos de saúde mental. Eu tenho 37 anos de especialista
colhendo uma série de fontes e calcado principalmente no funcionamento cerebral. A psiquiatria que eu estudei há quase 40 anos atrás não tem nada, quase nada a ver com a psiquiatria de hoje, por conta do avanço da ciência, da tecnologia. Nós conhecemos mais sobre o cérebro nos últimos 5 anos do que todo o conhecimento que nós acumulamos nos últimos 5.000 anos. 5.000 versus 5 anos. E conhecemos mais nos últimos 5 anos. Vocês terem uma ideia, hoje a gente vai estudar o cérebro, tinha que arrancar a cabeça do cara, o cara morria. A gente estudava o comportamento dele, ia lá, ia ver se tinha alguma coisa ali para a gente entender. Hoje a gente estuda as pessoas, o cérebro funcionando com a pessoa viva. Aliás, tem um tomógrafo de Positano na Holanda, já é velho, já deve ter outros, para casais. Olha que coisa incrível. Aquele tubo de tomografia para casal. O casal entra lá dentro, começa a transar. Um monte de cientista voyeurista no computador, vendo do cérebro como é que funciona aquilo. Olha que incrível isso. Vendo a atividade sexual, como é que ela produz no cérebro, quando a pessoa tem um orgasmo, o que acontece. Tudo isso a pessoa viva ali. E tocando música, compondo. Hoje a gente conhece bem mais do que a gente conhecia na época que eu me formei, que eu peguei o título de especialista. Então, todo esse conhecimento associado a toda uma vida de linhas psicoterápicas para montar esse trabalho que é o PMA, Programa de Musculação da Alma. Eu vou falar um pouquinho no final. E, falando desse estudo, dos estudos, assim, eu me encontrei, como acho que todo mundo já se encontrou alguma vez, com a filosofia. E meu primeiro encontro com a filosofia foi assim como da grande maioria das pessoas. Era aquele curso que tinha no secundário e que a gente fazia obrigado com aquilo ali, e assim, doido para cabular aquela aula, que era chato pra caramba. Ainda bem que as professoras nunca exigiam muita nota, pelo menos as que eu tive, eram tudo pessoas assim, boazinhas, que não reprovava ninguém. Porque a gente acreditava que filosofia não serve para nada. Ai, meu Deus, que engano, que engano. Só depois, já, com barba branca, é que eu fui redescobrir a filosofia. E vi quão importante e quão necessária e quão sábia é a filosofia e, obviamente, os seus filósofos. E hoje, então, eu procurei aqui falar de uma coisa, de um deles, que é, talvez, um dos mais importantes, que é Platão. Platão, uma das coisas que me tornou importante, sejam bem-vindos, e uma das coisas que deixou Platão notável, além da sua própria fantástica produção, inteligente, criativa, foi exatamente trazer Sócrates para todos nós. Platão foi quem praticamente inventou Sócrates. Claro, ele divulgou, porque Sócrates nunca escreveu um livro. E ele foi decodificado depois por Platão. E Platão tem uma influência muito forte Sócrates tem uma influência muito forte nesse mito aí que nós vamos colocar, que é de Platão. Mas com certeza, Platão escreve nesse mito, quando ele criou esse mito, ele pensou no mestre dele, que era Sócrates. Porque a história de Sócrates está aqui dentro. Esse mito é a história de Sócrates, contada por Platão. Que eu saiba, Platão nunca disse que isso é a história de Sócrates. Eu que estou falando aqui. Eles já morreram os dois, se não for, eu vou brigar comigo mais. Mas é a história de Sócrates, isso mesmo. E com certeza, como Sócrates inspirou Platão, é ele que está aqui descrito. E essa história, então, ela vem do seguinte. Essa história
Platão escreveu, Platão viveu ali 350, 370, 400 anos antes de Cristo. Existem algumas fontes que falam um pouquinho para cá, um pouco para lá. Isso também não vai fazer muita diferença. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que tem muito tempo que esse cara falou isso. E isso é muito atual. Esses clássicos são eternos. Os filósofos tinham essa maneira de ser atemporais. Atemporais. As coisas que eles diziam, que eles falaram, eles servem do momento seguinte, do momento que aquilo saiu da boca dele até os dias de hoje. Isso não só dos antigos, não. Os modernos, se a gente for pegar Immanuel Kant, se a gente for pegar Jean-Paul Sartre, que morreu em 80, no que eu formei, o Sartre morreu. Então, mesmo esses assim, são e continuarão eternos devido à sua sabedoria. E a atualidade desse mito é exatamente porque é a nossa história atual. Nós vamos ver pedacinho por pedacinho. Então, Platão, uma das suas primeiras obras, ele fez um livro chamado A República, ou Res Pública, coisa pública. Era uma expectativa de Platão de colocar para fora o sistema de governo ideal, que na verdade era uma analogia direta ao sistema de governo pessoal. Eu, particularmente, também acho isso, que nós somos uma cópia da República. Todos nós temos os 3 poderes dentro de nós. O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. E eu vou repetir um pouco disso quando for falar do mito, porque muitas vezes nós obedecemos leis que não são nossas. E aí fica difícil se ver isso. Leis que foram colocadas por pessoas que não têm nada a ver com a nossa essência. Então, na medida do possível, nós devemos fazer as nossas próprias leis. Ter um legislativo pessoal e criar as nossas próprias leis. Mas essas leis precisam passar pelo crivo do nosso judiciário. Que, de repente, eu crio uma lei, a minha lei é levar vantagem em tudo. Se eu chegar primeiro, eu pego o melhor lugar. O mundo dos espertos, essa é a minha lei. Aí, se eu for submeter ao judiciário, e no judiciário que eu estou colocando, não tem Gilmar Mendes, não tem Lewandowski, não tem esse cara lá. É um judiciário que tem que estar alinhado ao grande juiz ali. E aí, se passar pelo crivo, aí, então, a lei pode ser aprovada. Aí, de novo, se dá um outro filósofo, Immanuel Kant, que falava sobre a ética, tem uma obra importante sobre ética, e Kant dizia o seguinte, mais ou menos assim: você quer saber se uma coisa é ética? Você pergunta se aquilo que você está fazendo, todo mundo pode fazer aquilo. Se todo mundo fizer aquilo e for legal para todo mundo, isso é ético. Immanuel Kant. Olha que legal isso, né? Sacado. Isso aí não é muito difícil. Pergunta, se eu vou lá tal, estacionei na vaga do idoso. Eu estou podendo. Eu estou podendo, isso não é falta de ética. Mas vamos lá, você que não está podendo ainda bem, né? Estaciona numa vaga de idoso. Pergunta, se todo mundo fizer isso, vai dar certo? Não vai dar. Vai dar. Se você pegar o bife maior, é ético. Se todo mundo fizer isso, não vai dar. Então, Immanuel Kant dando essa noção do juiz interno. E se a gente faz as próprias leis e passa pelo crivo do juiz interno, aí fica fácil o executivo trabalhar, executar com amor, com alegria, mas com suavidade, com beleza, com leveza. O duro é quando a gente tem que seguir a lei dos outros. Aí, uma hora ou outra, vai dar pau. O programa não vai rodar direito. E é disso que nós vamos falar um pouco aqui. Mas vamos lá. Vamos para Platão, porque foi ele que vos trouxe aqui. Cadê Platão? Falou demais, ele foi embora. Então, isso é uma alegoria. A alegoria é assim, é uma linguagem simbólica e que fala todas as línguas. Existe um livro de alquimia muito famoso, que é Nudus Liber,
O livro mudo, não tem uma letra, só alegoria. Um livro desse tamanho, só de fotos, só de fotografias, contando história da alquimia. Olha só que legal isso aqui, sem uma letra. Então, a gente, desde que o homem existe, ele usa as alegorias, os símbolos, para contar a história, para fazer, para ensinar, para transmitir as suas ideias. Então, essa é uma das figuras. Se você for pesquisar, você vai encontrar várias figuras aí, mas tudo nesse mote aqui. Um conjunto de escravos acorrentados, olhando para uma tela, vamos chamar assim, para uma parede onde tem várias sombras, um muro de pedra, algumas pessoas encapuzadas segurando os objetos que projetam a sombra, uma fogueira e uma pessoa saindo da caverna e o outro lá em cima. As alegorias do mito da caverna é isso aqui, com algumas coisas um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas que conta essa história aqui. Que conta essa história. E qual é essa história? Olha que legal. Bom, aqui tem um grupo de escravos olhando para cá. De prisioneiros. Escravos, de prisioneiros acorrentados olhando para cá. E eles não têm acesso a mais nada. Algumas das representações do mito da caverna colocam eles com espécie de coleiras que eles não podem sequer virar o pescoço, só podem olhar para frente nessa tela aqui, com todas essas sombras. E, como eles só veem isso, eles acreditam piamente que isto é a realidade. Essa é a realidade. E entre eles, aqueles que vão interpretando aquelas sombras, porque eles não sabem o que é, e vão intuindo, interpretando, vão sendo sábios no meio dos acorrentados. Porque eles acreditam piamente que esta é a realidade. Até porque é a única que eles conhecem. E vivem presos, vendo aquelas imagens que eles julgam ser a realidade. Aqui tem um muro que os separa. E aqui tem um grupo de espertinhos que ficam projetando aquelas imagens, criando a realidade para esses caras acreditarem que aquilo é realidade. Que, na verdade, eles é que estão criando essa realidade projetada. Esses caras são chamados de os senhores da caverna. Aqui tem os escravos, os prisioneiros, aqui os senhores da caverna. Como que eles conseguem projetar essas imagens? Através de uma fogueira, de uma luz artificial que está dentro da caverna e que cria esse cineminha aqui. E aí nós vamos ver aqui um cara, na verdade são dois, tem um aqui na ponta, um aqui e um já lá em cima, saindo da caverna. Que uma das representações que se pode dizer, duas, que é o mesmo em fases diferentes, e tem uma outra interpretação, que são vários, e que eu vou colocar, que é uma cadeia de pessoas que conseguem escapar daqui. E é bem interessante que esses daqui, eles não foram esses que se arrependeram, né, de estar enganando os outros e saindo da caverna. Não, foram os escravos, que num determinado momento, um escravo que num determinado momento arrancou, quebrou o grilhão e aí saiu e atravessou pelo muro aqui, viu esses caras e saiu, subiu e foi à luz do sol. Diz o mito que quando esse cara chega na luz do sol, ele fica cego. Ele nunca tinha visto a luz do sol. Toda a luz que ele conhecia era essa penumbra aqui, com aquelas imagens ali. Quando ele vê a luz do sol, aquilo é muito para o olhar dele, muito para o cabeção dele, e ele, pá, fica cego.
não consegue ver mais nada. E aí, aquele pouco que ele enxergava, por um determinado momento, desaparece, ele fica cego. E ele chega até a se arrepender. Cara, o que eu fiz? Agora eu não enxergo mais nada. Mas logo na sequência, logo depois, a visão dele começa a se acostumar e ele começa a ver a beleza da natureza. O céu, as árvores, os animais. Tem algumas figuras dessas da alegoria que o cara sai mesmo, tem árvore, tem animal. E a vida como a gente conhece aqui fora. Mas ele passa por um momento de cegueira. Quando ele avista, ele acostuma com aquilo, tudo que ele está vendo, ele então fica deslumbrado com aquilo. E acontece uma coisa muito legal. E aí é que ele fala de Sócrates. Ele já estava livre dos grilhões. Já tinha saído dali. Mas ele sente a necessidade de voltar à caverna. E poder dizer para os outros o que ele tinha visto. Porque não era possível que os seus irmãos ficassem agrilhoados ali naquela escuridão, assistindo aquele cineminha vagabundo e achando que aquilo tudo era a realidade. E ele então volta à caverna e vai aqui avisar os outros. E o que acontece com ele? O que vocês imaginam que acontece com ele? Ele está achado como doido, maluco, e matam ele. O que aconteceu com o mestre de Platão, Sócrates, que foi condenado à morte porque ele trazia a consciência naquela época, os gregos daquela época. E ele foi acusado de subversão, de semear outros deuses e de corromper a juventude com as suas ideias brilhantes. Que coisa original isso, né? Quantas e quantas e quantas vezes isso voltou a acontecer quando vem um iluminado falando verdade para todo mundo, a gente acha que é louco, mata, crucifica. Lembra de um cara que foi crucificado por conta dessas coisas? E quantas vezes isso aconteceu? Quando alguém sai da caverna, quebra as correntes, sai da caverna e volta. E por que volta? Por que voltou? Por que não ficou sozinho na luz lá? Ou sozinho não, porque daqui a pouco começou a sair outros. Por essa responsabilidade de uns com os outros irem acordando. Uns com os outros. Todo sábio tem essa responsabilidade intrínseca. Todo sábio tem a ética dentro dele e a responsabilidade de acordar os que ainda não estão acordados. Todos eles, o tempo todo. Não existe um sábio que ilumina e diz: oba, agora vou ficar sozinho meditando e curtindo. Ele sempre volta para poder trazer os seus irmãos. E quase sempre ele faz o sacrifício aos olhos de alguns. E o sacro ofício ao olho dele, ao olhar dele, era isso que ele tinha que fazer em toda a sua vida. Esse é o mito da caverna. Vamos agora olhar tudo isso e quem é quem aqui? Quem vocês acham que são os agrilhoados, os prisioneiros, que eu estou chamando aqui de escravos? Nós. Se nós somos esses caras, e somos esses caras, isso mesmo. Era isso que Platão dizia, e que os platônicos também dizem. É a maioria das pessoas que se identifica com a tridimensionalidade, que acha que tudo que existe é o corpo e a vida aqui na Terra. Que tudo que nós temos que fazer é nascer, crescer, estudar, aqueles que têm oportunidade, ganhar uma grana, aqueles que têm oportunidade, constituir família, ter filho, ficar rico, ter uma casa própria, um carro legal e tal, aposentar e depois morrer. Acabou. Cara, nós estamos vendo isso aqui, ó. São sombras que a gente acha que é realidade.
E a grande maioria de nós estamos nessa vida. A grande maioria de nós. Agora, quem são esses caras aqui? Os chamados, o que Platão chamou de os senhores da caverna. Os caras que ficam criando as imagens para nós acreditarmos que aquilo é realidade. Quem são os senhores da caverna? As religiões. As religiões, os políticos, a estrutura do poder materialista, que ora chama capitalismo, ora muda de nome. Sim. Nós precisamos tomar cuidado de não entrar na mesma onda de achar que a visão que é diferente da nossa é a culpada e a nossa é a certa. Aqui nós estamos refletindo como faz o filósofo. Ele busca a verdade sem induzir o caminho, ou sem querer escolher o caminho. Com certeza, se a gente puder chamar de o capitalismo, nós vamos dizer que são os senhores da caverna. Mas será que a gente também não chamaria dos senhores da caverna os comunistas? É pergunta. Aliás, é o método maiêutico, socrático, pergunta. Que também plantam ideias. Mais justas, menos justas, mas ainda estamos na caverna, ainda está na caverna. São os formadores de opinião, são os vendedores de produto, são as pessoas que criam as nossas necessidades. Eu gosto muito de uma filósofa brasileira que chama Lúcia Helena Galvão. Ela é de uma escola chamada Nova Acrópole, que de Brasília. Gosto muito dela. Assim, e a Lúcia, chama-se Lúcia, a professora Lúcia. Eu assisto tanto ela, assim, que eu já sou íntimo. Ela nem sabe que eu existo, mas ela é minha amiga. Ela nem sabe que eu existo. Ela fala um negócio, essa professora de filosofia, essa filósofa, que eu achei genial. Ela fala sobre o ovo do cuco. E ela fala do cuco e a gente tem um correspondente nacional, que é o chupim, um pássaro. Tanto o cuco quanto o chupim têm a mesma prática. Então, o que ele faz? Quando alguém não está presente, um ninho, o dono de um determinado ninho não está presente, o cuco vai lá, pega os ovos e chuta os ovos e coloca os dele. E vai embora de férias. Acabou, aposentou. E o passarinho chega e vê os ovos e começa a chocar os ovos do cuco, ou do chupim, que também faz isso. E até onde eu sei, o chupim é meio um chupão, ele é meio grande. Às vezes lá um passarinho pequenininho fica alimentando um passaralho enorme lá e dando comida que não acaba. Caramba, não parece muito comigo. Criando aquele passarinho, porque chocou, nasceu debaixo dele, quebrou o ovo, é filho dele. E o cuco e o chupim acabam fazendo isso e colocando. Tá, do que eu estou falando? Olha os cucos aqui, ó. Olha os chupins aqui, colocando ideias e que a gente vai chocando, achando que é nossa. Então tudo que disseram é verdade. Às vezes, o cuco é a nossa família. Ficam colocando os ovos na nossa cabeça e que de repente não tem nada a ver com a nossa essência. De novo, leis que a gente tem que seguir, mas que não foi o nosso legislativo. Eu sou neto de... Agora eu vou me redimir com os ortopedistas. Eu sou um neto de ortopedista. Meu avô foi um grande ortopedista. Meu avô foi operário. Meu pai veio de uma família de solidária. Mas foi um grande ortopedista. Meu pai herdou a clínica do meu avô, foi um grande ortopedista. Eu vou ter que ser médico e vou ter que ser o quê? Ortopedista. Bom, e se eu quiser ser pianista? Provavelmente eu vou ser um péssimo ortopedista, médico, psiquiatra, qualquer coisa. Só que hoje eu resolvi pegar no pé dos ortopedistas. Mas qualquer coisa, assim, eu vou seguir aquela semente, aquele ovo que foi botado no corpo da minha família, na melhor das boas intenções. Na melhor das boas intenções. Eu tenho um querido amigo, irmão, Carlos Eduardo Lopes, que é o chefe da UTI pediátrica na Unicamp, que ele dizia assim:
Não, a Eneida, a filha dele, ela pode ser o que ela quiser na vida, desde que ela seja pediatra, ela pode ser o que ela quiser na vida. Meu, como assim, né? Então, às vezes, a família coloca o ovo do cuco na nossa cabeça. Às vezes, como a Anísia colocou ali, a religião, na melhor das boas intenções, dentro de um dogma, de uma coisa, tudo, achando que aquele é o jeito correto, coloca uma semente, né, ou um ovo no nosso ninho, que nós vamos chocar e que de repente não é nosso. Agora, nem sempre essas boas intenções existem, como da família, como da religião. Às vezes é uma ideia exatamente para criar um benefício só para eles aqui. Então, existe uma coisa que eu acho bem interessante, é uma confusão que a gente faz com essas três palavras: comum, normal e natural. Isso é comum, isso é normal, isso é natural. Não, não são sinônimos. Comum é o que a grande maioria faz. Aqui estamos nós, os seres comuns. Normal é aquilo que obedece à norma, o próprio nome já está dizendo. Normal, aquilo que obedece a uma norma, que num grande número de vezes é feito por um pequeno grupo de pessoas, em detrimento de todos os outros que vão ter que obedecer essas normas. E natural? Natural é o que diz a natureza, perene, equilibrada, justa. Então, cada vez mais, nós temos uma vida comum e normal, mas muito pouco natural. E é esse o mito da caverna. É quando alguém sai do comum, passa pelo normal e vai encontrar com o natural, com o sol, a luz do sol. Mas, vamos ainda ficar um pouco dentro da caverna. Então, esses são os cucos, os chupins, que ficam colocando ovos na nossa cabeça, com interesses, às vezes bem intencionados, às vezes nada bem intencionados, mas totalmente equivocados, porque também são prisioneiros. Eles também estão dentro da caverna. Aliás, eu ouvi uma frase, que eu não sei de quem é, mas achei genial. O carcereiro é o prisioneiro do prisioneiro. Olha que legal. O carcereiro, se ele vive para aprisionar, ele está aprisionado naquele papel de carcereiro. Ele é o prisioneiro do prisioneiro. Então, os senhores da caverna, os cucos, também são prisioneiros. Porque eles estão atrás dessa mesma coisa, ilusão, só que achando que são os donos da verdade, e que são felizes, e que sabem que não são, porque ficam procurando levar vantagem em cima dos escravos. Mas eles também estão dentro da caverna, aonde a única luz que existe é uma luz artificial, é a luz da fogueira. E aí, o que é a fogueira? O que é a fogueira? Chuta. Ó, aqui um exercício de filosofia, de pensar. Não tem certo, não tem errado. Até porque existem filósofos que dão uma interpretação, outros que dão outra, e você pode dar a sua, que ela é válida. E aqui nós só estamos partilhando. O que é a luz da fogueira? Falsa luz. Isso, se está dentro da caverna e é uma luz artificial, é uma falsa luz, com certeza. Mas como é que é teu nome? Davi Micael. Davi Micael, pô, cara, modesto, e eu chamo isso de Alberto, cara. Davi, eu gostava da Davi Micael. Legal, então aí, puxa um Micael aí, que tem você. E o que é essa luz artificial? Essa luz artificial, acredito que seja a essência utilizada de forma com segundos interesses, assim, uma parte da verdade, tipo a religião, né? Um desvio da essência. E Tá? seja Bom, por aí. é uma interpretação legal, válida. Legal. Que mais? Uma outra. Não, é uma luz falsa. É uma luz falsa. Ela está dentro da caverna.
E é ela que ilumina esses caras e que faz com que esses caras achem que estão enganando esses caras aqui. Na verdade, estão enganando daí mesmo. Mas eles também estão se enganando. Que luz é essa? A ilusão. Boa. Sem dúvida. Mas que mais? A mentira, a ilusão, um corte da realidade, como o Davi falou, é uma distorção. Um recorte, parte da realidade, uma parte mínima da realidade. É. Uma parte mínima pode ser uma distorção, porque se você não está vendo todo, aquele ângulo pode te dar uma falsa ideia, não é? Tá certo. Vamos lá. Eu detestava quando eu assistia a aula e o professor ficava querendo que eu desse a aula e responder a pergunta. Agora eu estou fazendo a mesma coisa. Sabedoria popular. Não, mas é só porque essas opiniões todas são válidas. Mas é meio chato. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Querendo aquecer um pouco, mas tem uma dessas interpretações que é concorrente, não, concordante com a minha própria. E tem coisas que a gente ouve e fala, nunca ouviu, mas você olha e fala assim, não é. Você nunca ouviu, como é que você sabe que não é? Sabe, não é. Tem coisas que você vê e fala assim, pode ser, nunca viu. E tem coisas que você bate o olho, cara, também nunca tinha visto, mas bate no teu sistema e vem uma certeza, Quando eu vi essa interpretação, que não fui eu que dei, também de um filósofo, e eu falei, essa fogueira é o desejo. É delicado isso, já pensaram? E como é que nós vamos viver esse desejo? Mas eu desejo. Aí eu não vou ficar explicando muito, porque isso é algo que a gente tem que digerir, mastigar, digerir, entender por que essa luz eu desejo. Tem um lado que a gente percebe com muita facilidade. O desejo, a gente já logo vai para a coisa material. O desejo de ter um carro, o desejo de ter uma casa, o desejo de ter grana, o desejo de ser famoso, o desejo de ir dar bem na vida. Tá. Mas e quando eu desejo a consciência? E aí? Ainda é uma fogueira falsa se eu estou desejando a consciência? Porque chega qualquer coisa e Também. Mas o que é importante dizer no livro que foi essa luz que fez com que o escravo saísse daqui. Ele precisava de algum desejo. É um paradoxo. Mas, quando ele se viu que tinha, quando ele quebrou, que alguma coisa nele dizia assim, caramba, isso aqui não é a realidade, tem mais coisa do que isso. E ele quebra a corrente e atravessa o muro, ele vai buscando essa luz. Só que quando ele chega aqui, ele vê uma outra luz mais clara. Além da fogueira do desejo. Uma luz mais clara. E que isso às vezes é tão distante para nós que fica um pouco difícil de entender. A plenitude do não desejo. Que é do da coisa. E aí, quando ele passa e vê essa fogueira, e vê que tem uma luz mais branca do que essa, ele fala, essa ainda é lixa, aquela é mais legal. E ele começa a subir, até que ele chega na luz do sol, que a fogueirinha, Misha, perto da luz do sol, nossa, deu para perceber que aquilo ali era importante até um determinado momento, agora não é mais. Agora aquilo é tão grande, tão magnânimo e tão forte para os olhinhos mal acostumados a enxergar, que ele fica cego. É muita luz. Aquilo cega. Porque ele se encontra com a verdade absoluta. Você já imaginou, se você pudesse saber toda a verdade, já não vai, não precisa ir muito longe. Se a gente soubesse todas as verdades dos senhores da caverna, já ia dar um choque. E nós ficamos brigando porque o fogo da Amazônia, porque esse fez aquilo, porque interesse desse, daquilo. A gente sabe da missa um terço
Os senhores da caverna só projetam aquilo que a gente quer saber. Perdão, aquilo que eles querem que a gente saiba. Se a gente soubesse de toda a verdade, assim, o caos aconteceria. Vocês já assistiram aquela série Casa de Papel? Alguém já assistiu aquela série? Não? Pouca gente. Muito legal essa série. A última agora, o último capítulo, foi muito legal. Muito legal. Aquilo é uma Casa de Papel, uma aula de liderança carismática, de estratégia. Tem um monte de coisa no meio de um filme lá, assim, com todos os efeitos especiais. Mas tem um determinado momento que eles estão acorralados, eles pegam a caixa preta de todo o governo espanhol, que é passado na Espanha. Todas as falcatruas que eles fizeram e ameaçam jogar aquilo tudo. Dá um pânico. Porque as pessoas não podem saber o que um governo faz. Eu não estou falando do governo brasileiro. Porque aí é uma inocência achar que nós somos diferentes dos outros. Os governos são esses caras, os senhores da caverna. E as coisas que eles fazem são só... A gente só fica sabendo daquilo que é projetado na parede. Então, se a gente já tomasse consciência de todas as tramas que os governos nacional, internacionais, os governos internacionais fazem para manter o poder, seria um choque, um caos, assim, uma balbúrdia. Agora imagine então sair disso, ver a verdade absoluta, é alguma coisa que nós não estamos acostumados, nós não temos referência disso, por isso por um momento ficamos cegos. É a cegueira consciente. E que é momentânea. Como diz o mito, chega num determinado ponto que ele começa a acostumar com aquilo. E aí começa a ver a natureza maravilhosa sob o sol. E começa a perceber tudo aquilo. O sol é a consciência. E a consciência, eu vejo algumas vezes assim, as pessoas falarem assim, a consciência... Já vi filósofos dizendo, o sol é a consciência do bem. Isso é uma redundância. A consciência não é do mal. A consciência só pode ser do bem. Então é a consciência. Aonde percebe que tudo é de todos. Que esse comportamento é um comportamento mais infeliz do que esse. Sei lá se mais infeliz, tão infeliz quanto esse, achando que estão sendo espertos. A consciência é aquela que percebe que nós somos células de um mesmo corpo. Imagina, por exemplo, se a gente pegar essa metáfora do corpo. Como é que é teu nome? Sofia é o nome da minha filha. Então, vamos supor que eu pegasse uma célula da Sofia, arranquei uma célula dela. Teoricamente, eu poderia ir no laboratório e construir uma Sofia igualzinha a esta. Com o mesmo rostinho, vocês não estão vendo, né? Muito bonitinho. Com esse mesmo rostinho, com esse mesmo sorriso, com esse mesmo cabelo e com as mesmas características, mais ou menos, fundamentais que ela teria. Porque numa célula da Sofia, eu tenho a representação do todo, através do genoma, através do código genético, através, acho esse nome muito feliz, cromossomos, porque é ele quem define cromossomos. É ele que vai dizer isso. Então, através... Muito bom esse nome. Desculpa aí. Aí, através desse código genético, tem a informação do todo. Pois bem, vamos comigo. Vamos pegar a menor partícula existente, o átomo. Claro que não, a gente sabe que o átomo, que significa indivisível, já sabemos que é divisível. Mas assim, a título de modelo, vai. Um átomo, um conjunto de átomos forma o quê? Molécula. Um conjunto de moléculas forma o quê? Célula. Um conjunto de células forma o quê? Um tecido. Um conjunto de tecidos forma o quê? Um órgão. Um conjunto de órgãos forma o quê? Um sistema digestivo, vascular, reprodutor, respiratório. Um conjunto de sistemas forma o quê? Um organismo. Beleza? Terminou a obra? Claro que não. Um conjunto de organismos forma o quê?
uma família. Um conjunto de famílias forma o quê? Uma sociedade. Um conjunto de sociedades, uma nação. Beleza? Um país. Um conjunto de países forma o quê? Um continente. Um conjunto de continentes forma o quê? Um planeta. Um conjunto de planetas forma o quê? Um sistema solar. Terminou? Não, um conjunto de sistema solar forma o quê? Uma galáxia. Blá, 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 blá. O todo. Deus. Eu acho simpático chamar o todo de Deus. Um nome, apenas. Podia chamar um Brósio. Brósio, poucos conhecem. Então, Deus. Dá um nome. Então, desde o todo até a célulazinha da Sofia, estão tudo ligado. Nós somos parte de um mesmo corpo. E a consciência solar, a primeira notícia que ela dá é essa. Ei, alô, você estava iludido que era um. Somos todos um. Você é parte do todo. Estamos ligados. E aí, então, é esse sentimento que aparece assim que a cegueira desaparece e começa a ver as coisas, que dá a vontade do iluminado, pelo sol, então, o iluminado de dizer, ah tá, então eu preciso avisar meus irmãos que estão dormindo. E tem esse desejo intrínseco, que faz parte do mito do herói também, de voltar e resgatar os que precisam ser resgatados. Porque a consciência trouxe isso. Você está salvo, mas os outros ainda não. E você é também os outros. Volta. Volta. E vai buscar. E é isso que ele faz. Ele volta. E é assassinado, segundo a continuação da história. Por conta de que ele se transforma em alguém que incomoda muito. A consciência incomoda. A verdade incomoda. A mentira não é gostosa. O auto-engano, ah, que delícia. Aí a tal da zona de conforto. Muitas vezes a gente vive num ofurô. Sabe o que é ofurô, né? Aquelas banheiras japonesas, uma delícia. Às vezes aquele ofurô é de cocô, mas está quentinho. Eu vou ficar aqui mesmo. Esse cheiro já me acostumei com ele. Assim, até já estou aprendendo a contar os milhos do futuro. Sei. Como dos detalhes mórbidos. Ai, meu Deus. Enfim, se acostuma com aquilo. É verdade. E aí, alguma outra coisa que aparece, choca. A luz choca. Mesmo? A gente tem esse hábito, essa adaptabilidade humana, que é a tal da lenda do sapo. Não sei se você diz a lenda, nunca fiz isso. Você pegar um sapo e jogar ele numa panela quente, ele pula e sai. Salta de banda. Agora, se você colocar o sapo na panela fria e ir aquecendo devagar, ele vai acostumando, o negócio está pegando, o fogo está quase fervendo e ele não sai dali. A lei do sapo. Então, quando vem alguém e diz, sai daí, sapo, que isso aí vai te queimar, ele se revolta com isso. Porque, não é assim, isso aqui. E é isso que acontece com os sábios, o que aconteceu com Sócrates, o mestre de Platão. Foi isso que aconteceu. Mas esse desejo é incontínuo para o homem consciente. Ele necessita iluminar os outros e contar a verdade. A história de todos os iluminados repete-se, dele semear, dele educar, dele dizer o que ele quer. Eu vi uma cena uma vez fantástica quando minha filha Sofia nasceu. Ela estava num berçário, assim, de madrugada, não conseguia dormir, né, eu queria... estava lá, recém-nascida, minha filhinha lá, e eu estava lá naquele aquário lá, né, e vendo os bebês tudo no berçário lá, e tinha aquele monte de bebês feios, só sofria ali. E aqueles bebês todos dormindo, assim, e eu olhando para aquilo, assim, todo, né, contrito. De repente, um nenê acordou. Aí ele acordou o outro. Aí os dois. Foi uma reação em cadeia. E todos os bebês acordaram. Falei, cara, que massa isso. Isso é a evolução da humanidade.
quando um acorda, ele acaba acordando os outros também. E é essa a necessidade do iluminado, de ir lá na caverna e acordei, acorda também, e acordar os outros níveis que estão ali. Isso faz parte da nossa natureza. E o que é interessante é que tem algumas dessas alegorias que coloca uma cadeia, uma corrente, é a mesma alegoria da escada de Jacó, que tem vários subindo a escada de Jacó. É uma alegoria também muito estudada por alguns filósofos, que é uma coisa bíblica também. Então, é como a escada de Jacó. São vários aqui se libertando e criando uma corrente de sabedoria. Porque nós precisamos de modelo. Assim, precisamos saber se alguém saiu da caverna. Aí, se alguém saiu, eu também posso sair. Então, tem os bandeirantes, os pioneiros, aqueles que quebram a corrente primeiro. Mas eles precisam de segundos, de terceiros, para criar uma corrente, para que a evolução acaba acontecendo. Então, o primeiro tem que voltar para chamar o segundo. Quando o primeiro que iluminou voltou e contou e foi assassinado, um dos que estavam assassinando ali ficou: será que esse cara está falando a verdade? E ele falou: é melhor pensar um pouco direito. E ele voltou muito contente. O cara voltou muito feliz. Ele viu alguma coisa lá, diferente da nossa guerra. E aí vai instigando a possibilidade. Se um homem pode, se um ser pode, todos os outros podem também. E essa cadeia é muito importante. E essa é a tradição da sabedoria. Dentro dessa programação aqui de aulas, eu me comprometo a vir falar sobre os princípios herméticos, assim, sobre o hermetismo, sobre um outro sábio, que foi Hermes Trismegisto. E um aforismo hermético diz assim: os lábios da sabedoria estão selados, exceto para o ouvido do entendimento. Olha que interessante, tem a ver com essa cadeia, com esses caras que descem para cá. Eles não vão ficar falando para qualquer um, porque é o famoso jogar pérolas aos porcos, ou dar carne para os adultos e leite para as crianças, porque não há possibilidade de digestão ainda de alguns conhecimentos. Daí que vem essa frase, né? Com todo perdão aos veganos, a frase é essa mesmo: dar leite às crianças e carne para os adultos. Quer dizer, uma alegoria de não é digerível para uma criança um alimento tão pesado, a consciência. O hermetismo deu origem à palavra hermenêutica, interpretação, e hermético, fechado. Quando você compra lá um Tupperware, está lá, né? Hermeticamente fechado. O cara não pensou no grande filósofo, no grande sábio egípcio, mas é hermeticamente fechado porque os ensinos de Hermes eram de ouvido a ouvido, não era para qualquer um. Porque consciência sem ética é um perigo. Aliás, não consciência. Altos conhecimentos sem ética é um perigo. É um perigo. E por isso que há altos conhecimentos, porque consciência já está inerente ali à ética. Iluminou, a ética está ali. Por isso que não existe consciência do bem. Existe consciência, já é do bem, já tem ética. Mas conhecimento sofisticado na mão de gente imoral, submoral ou paramoral, pode dar um problema muito sério. E é bem interessante o nosso homem de hoje. O mesmo homem que dirigia uma biga, hoje dirige um caça. A tecnologia mudou muito, mas o perigo é muito parecido ainda. Então nós estamos com um avanço tecnológico e não com um avanço moral e ético. E isso pode dar um problema muito sério. Por isso, os verdadeiros, os ensinos mais altos, eram passados de boca a boca. É isso que significa aqui a corrente de homens que vão levando os ensinos. Não dava para o iluminado sair da caverna na luz do sol,
pegar o celular, fazer uma live, e dizer, aí, moçada do porão! O negócio é o seguinte, olha o que está aqui em cima. Primeiro que a turma ia dizer, ai, mais fake na nossa cabeça. Não ia nem terminar de ver que aquilo era essa bobeira. Então, é preciso de um processo de boca a boca, como o hermetismo foi colocado e sobreviveu no mundo, pelo menos grande parte dele sobreviveu dentro de o ouvido, os lábios da sabedoria estão selados, exceto no ouvido do entendimento, aquele que quer entender. O mesmo aforismo hermético, dito de uma outra forma, diz: quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. E o mestre, nesse sentido, é o mestre no sentido do professor, não o guru, o mestre espiritual. Isso aí já é assim, nós temos que descobrir a verdade dentro de nós. Nada contra os templos. Nada contra os mestres. Nada contra os livros. Pelo contrário, eu adoro ler também. Mas está chegando o momento em que nós percebemos que o verdadeiro templo é o nosso corpo. E que o verdadeiro mestre fala dentro de cada um de nós. E o verdadeiro livro é a nossa própria mente. Hay que verla. Hay que tratar o corpício como um templo. E hay que fazer silêncio com essa feira da Manaus moderna aqui para poder ouvir a voz de Deus. Porque senão nós corremos o risco de acharmos mestres deste lado do muro, que são senhores da caverna, criando verdades. Eu já disse algumas vezes isso, né? Nas coisas que conteúdo que a gente cria na internet. E vou dizer aqui de novo. Dentro de muito pouco tempo, a única fonte confiável de informação será o teu próprio coração. Dentro de muito pouco tempo, é tanta fake news, é tanta guerra de informação, que a única fonte confiável será o teu próprio coração. Um gabarito que você vai ter que buscar dentro de você, se isso é aceitável ou não. Inclusive isso que eu estou falando. Churchill dizia isso. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. E hoje nós temos tecnologia para poder contar mentira como nunca tivemos. Alguém aqui assistiu O Rei Leão? Que, aliás, é um filme altamente filosófico. Você assistiu essa? Eu também assisti. Essa versão agora aí, de computadorizada, você percebe lá que os bichos falam, né? Falam. E quem entende ali inglês vê que ele fala, ele está falando aquilo que ele está falando mesmo. Pois essa tecnologia já tem hoje, assim. Então, pode aparecer, assim, eu posso aparecer num vídeo com a minha voz, o meu lábio falando uma coisa que eu não falei. Nós temos tecnologia para isso. E até provar que eu não falei, como não falou? Aqui, ó, viralizou, é você falando isso. Então, estou falando da coisa mais grosseira para fazer um fake news. Estou falando de outras, tem outras mais subliminares, mais inteligentes do que essa, que são os verdadeiros ovos de cuco. Quando vi, já nasceu e já achei que é a minha ideia aquela. Então, dentro em breve, nós vamos precisar estar com o gabarito afiado. E para isso a gente precisa aprender a voltar para dentro de si. Como é que está o nosso tempo, meu bem? Uma hora. Tá. Eu vou falar mais. Então, quando Platão fez isso, ele ainda devia estar ali. Sim. Quando Platão ele
ele criou essa história, com certeza ele estava assim, retratando, como eu disse, com certeza, opinião de alguns filósofos, minha também, de que ele estava falando de Sócrates, que a vida de Sócrates foi isso. E ele morreu exatamente colocando a verdade. Existem algumas frases que é muito interessante, porque quando Sócrates foi condenado à morte, houve um plano porque ele tinha seguidores importantes, né? E houve planos ali de poder fazer com que ele fugisse. E ele, quando queriam fazer com que ele fugisse embora para não morrer, ele olhou e os caras falaram assim, pô, vocês não aprendem nada, né? Cara, vocês acham que eles têm o poder de me matar? E aí todo mundo, cara, eles têm, só vai morrer amanhã. Ele falou, não, mas vamos matar esse corpinho. Nome. E estava absolutamente sereno. E diz um determinado, uma história que se conta, que o juiz que o condenou à morte, disse, porque ele já era uma eminência, ele já era famoso, por isso que ele morreu, porque era famoso, que ele incomodava. E aí o juiz disse para ele, falou assim, sinto muito, mas eu quero dizer para o senhor está condenado à morte. E Sócrates respondeu para o juiz, sinto muito, mas quero dizer que o senhor também. É só uma questão de tempo. E o que é o tempo para o filósofo? As coisas que ele dizia há 2.500 anos atrás, está vivo. O que é o tempo para o filósofo? A verdade é que importa. É a luz. É essa luz que ele viu aqui em cima que importa. E, então, parou? Então, posso me livrar disso aqui? Legal. Então, o que importa dessa história? Nós trazemos ela para a nossa vida. Cada um fazer um download dessa história no seu sistema próprio. Em que posição que nós estamos, o que nós estamos vendo. E ver esse destino nosso, pessoal, que é a consciência. É a coisa mais importante que nós temos que fazer. Estar cada vez mais conscientes. E, para isso, nós temos que ter um amor à verdade. Um amor, uma filia pela verdade. Sim, seja ela qual for. Ainda falando, né, do portal de Delfos, da sabedoria dos filósofos antigos, e também uma verdade socrática, que o portal de Delfos estava escrito: homem, conheça-te a ti mesmo. Por que queres desvendar os mistérios das estrelas, se não conheces os mistérios de si mesmo? Quando conheceres os mistérios de ti mesmo, conhecerá os mistérios do universo. Juntando com o segundo princípio hermético, o que está no alto é como o que está embaixo, assim como o que está embaixo é como o que está no alto. Se nós compreendermos quem nós somos, de fato, e quando a gente fala, você tem que conhecer a si mesmo, nós terapeutas, que Dilson, que vive disso, que é uma psicóloga daqui da cidade, experiente, eu, que sou terapeuta há um bom tempo, a primeira impressão que a gente tem é conhecer a si mesmo, é saber da nossa vida psicológica, é saber das nossas origens, os circuitos mentais que foram criados na nossa infância, na nossa vida psicológica. Mas, o portal de Delfos, eles colocavam um pouco mais do que isso. Um pouco mais do que isso. Conheça a tua origem, quem você é, não é só da tua história psíquica. De onde você veio? De onde você vai? Você, nós. A pergunta que o oráculo fazia para nós: conheça-te a ti mesmo. Aliás, essa história do oráculo é muito interessante. Não sei se você sabe. Por que era um oráculo? Porque tinha lá dentro de uma caverna um poço que soltava, e tinham lá as sacerdotisas, que eram as pitonisas. E elas ficavam lá e viviam lá, naquele lugar, e saía um gás daquelas águas e que alterava a consciência das pitonisas. E elas ficavam
com a consciência expandida. Assim, para alguns aqui vão entender que eu estou dizendo, nós ficávamos de baixeira alta, ali na beira do lago, com um gás que subia ali. E aí vinham reis, imperadores, príncipes, gente importante, que vinham ali para consultar as pitonisas. O oráculo era um monte de mulher cabeção que chapava com aquele gás e expandia a consciência e trazia futuro, conselhos e tudo. E era por isso que chamavam o oráculo. Porque as pitonisas é que traduziam. Os caras iam bem na guerra, iam mal, iam acontecer e tal. E era essa a história do oráculo ali. E que orientava as pessoas que iam buscar fora a consciência, no outro. Funciona até certo ponto. Dali para frente tem um momento que a gente tem que buscar dentro da gente mesmo. Então, ali estava o conhecimento de ti mesmo, que não era só o conhecimento psicológico. Era principalmente a nossa origem, a nossa verdadeira vocação, o destino solar que cada um de nós tem, sair daqui e ir para cá. Nós conhecemos muito bem essa história da tríade humana: corpo, mente e espírito. O corpo, ele tem uma finalidade, ele tem uma função e ele tem uma vocação. Qual é a vocação do corpo? Existir, sobreviver e multiplicar. Essa é a função do corpo. Corpo, mente e espírito. Então, vamos começar pelo corpo. O corpo tem essa função. Daí, no corpo, tem todos os nossos instintos animais. E a identificação com o corpo nos coloca o nosso psique voltado para sobrevivência e para reprodução. Daí a importância do sexo. E a importância do primeiro eu, do preservar, do egoísmo. Nós temos várias religiões. Cristianismo, dentro do cristianismo, espiritismo, hinduísmo, budismo, zoroastrismo, mas a religião que todos professam é o egoísmo. Na hora do pega para capar, assim, estamos todo mundo aqui lembrando de Platão, a consciência, o bem comum, o negócio aqui para falar, vai estar pegando fogo aqui, vai atropelar um em cima do outro e tal, salve-se quem puder. E é por quê? Porque nós temos essa identidade ainda com o corpo, que a sua vocação é reproduzir. Haja a força sexual. A força sexual ela está em dois pedaços do cérebro, no cérebro reptiliano, que é o cérebro animal, o tesão de cavalo, de reprodutor, que é instintivo, e no cortical, duas vezes. No cortical, no filosófico, da pornografia, do fetiche, da parte humana. Humana não, a outra também é humana, claro, mas da parte cortical, da parte filosófica. Então, o corpo, ele tem esse apelo sexual forte, porque a vocação dele é essa, reproduzir e se defender. O reflexo mais antigo que fez com que a gente ficasse vivo até hoje é o de luta ou fuga. Por isso que nós estamos vivos, por conta da eficiência desse reflexo. Porque a gente nasceu nas savanas africanas, lá, e a gente tinha que ser agressivo para caçar, né, e ficar esperto para fugir do tigre dentro de sábio. E esse deu um reflexo de luta ou fuga. Toda uma reação bioquímica, reflexo, que não é pensado, que não é pelo cérebro límbico e nem cortical, é pelo cérebro reptiliano. Você não pensa reflexo. Só que está quente pra caramba. Eu ponho a mão aqui e falo, caramba, esse negócio está muito quente. Se eu não largar isso daqui, vai queimar os meus dedos. É bom que eu largo. Ah, não é isso? Eu pego isso daqui e ai! É um grito. Reflexo. O grito é para inibir o oponente. Toma um susto, fico branco, arrepio, suo frio, meu coração dispara. Tudo isso é um conjunto de reações para escapar. Eu suo frio para poder ficar viscoso, escapar. Eu arrepio para ficar maior. Uai, gato, cachorro, arrepia. Aí eu grito para inibir o meu agressor. Funciona? Funciona. Eu uma vez num lugar, Serra da Capivara, um lugar
pré-histórico, parece, onde tem um parque, como é que fala aquilo? Aquelas coisas de fósseis, Isso, como chama, né? Sítio arqueológico, obrigado. Um dos maiores sítios arqueológicos, eu fui lá, fui fazer um trabalho lá com o pessoal, e fui conhecer, uma coisa jurássica. Que se aparece um tiranossauro ali, você fala, você fica estranho, porque compõe com a cena aqui. Aí andando naquilo sozinho, com um guia, escutei um uau, uau, arrepiei de medo. Cara, que som é esse? Aí o guia falou, não, calma, isso é um vinagre. O que é um vinagre? Vinagre é um cachorro selvagem, pequenininho, peba, assim, vira-latinha, mas tem um grito. E deu certo o grito dele. Ele que estava assustado com a gente. Era o reflexo de defesa dele. Grita para inibir o agressor. Estava lá para agredir o cachorrinho. Depois daquele grito, porque eu queria mesmo agredir. Ele se bravo. Defesa, reflexo. Então, eu quero sobreviver e quero reproduzir. Essa é a vocação do corpo. Qual é a vocação do espírito? Sol. Vir para a luz. A consciência. E o psíquico? O psíquico está no meio ali, obedecendo o gênio da lâmpada, obedecendo as nossas vontades. Se a nossa identidade está no corpo, toda a nossa atividade psíquica, ela elabora uma vida corpórea, tridimensional, reprodutiva, defensiva. Agora, se nós ordenamos o nosso psíquico para a nossa identidade espiritual, ele também vai elaborar e buscar o caminho, a saída da caverna. Só depende da nossa própria vida, tomando cuidado para não ficar chocando ovos de fumo, não ficar ovos de chupim. E assim, e isto é tarefa de cada um. Existe uma coisa que nesses 37 anos de psiquiatra eu já descobri, que é uma lei psíquica. Nós não temos gestão sobre o pensamento, sobre o sentimento do outro. Não tem. Nem de alma gêmea, nem de filho, de filha, de brother, não tem. Por outro lado, o lado legal dessa história é que nós temos, sim, gestão sobre nossa vida psíquica. Cara, isso é muito legal. Essa é uma lei que me norteia no meu dia a dia. Especialmente quando eu quero que alguém faça uma coisa que eu não do meu jeito, ou que pense alguma coisa. Vai dar. Não sabe. E outra lei psíquica é o seguinte: independente do teu sistema de crença, o que eu vou dizer é uma verdade. Se você acredita que a vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, vale o que eu vou te dizer. Se você acredita que a vida começa muito antes da gente nascer e termina muito depois, porque é quando a gente morre, também vale o que eu vou te dizer. Nós estamos condenados ou premiados a viver eternamente na nossa companhia. Cara, pensa nisso. Que porra que vai ser se eu não me dou bem comigo mesmo? Se eu estou afim de... Sabe quando diz uma música, eu tentei fugir de mim, onde eu estava? Mas tem calma pra caramba. Melhor ficar aquela outra. Melhor é essa. Assim, não dá para eu chegar assim e falar assim, Wilson, dá um tempo, já estamos chegando nas férias, estou querendo uma parzinha de você. Não tem como. Eu vou sair de férias e eu vou junto. Não tem como escapar. Então, se isso é um determinismo, é uma verdade, eu não tenho domínio nem influência sobre o psiquismo de ninguém. Só o meu. Das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu não tenho gestão sobre o pensamento dos outros. Só o meu. E eu estou condenado a viver eternamente na minha companhia. Cara, eu tenho que dar um jeito. De viver bem. E saber, e me conhecer, e saber qual é a minha, o que eu quero, o que eu não quero. Às vezes demora para a gente saber o que a gente quer.
Mas o que a gente não quer já não é fácil. Já se vai desviando daquilo que não quer. Então, e é a única tarefa válida que a gente tem que fazer. É essa. Até porque qualquer outra coisa que eu fizer não vai dar certo. E para isso a gente deve usar o presente. Qual é a coisa mais importante do mundo? É agora, é aqui, nós estamos aqui. Qualquer outra coisa fora daqui, você não está podendo fazer ainda, só vai fazer quando chegar presente também. E qualquer coisa que você já tenha feito, já fez. Então a coisa mais importante do mundo está aqui. E agora? E ser gestor da própria vida. E para isso é preciso pensar. E a grande maioria de nós não pensa, tem pensamentos. É diferente. O slide do Pedro. A grande maioria de nós não pensa. Tem pensamento. Quando um homem pensa, o ser humano pensa, ele pode mudar o mundo. Platão pensou quando criou essa história. Isaac Newton, que era o ídolo do Einstein. Acho que eu, na minha adolescência, tinha uma foto no meu quarto do Einstein. Aquela famosa foto descabelada, né? No quarto do Einstein, tinha a foto de Isaac Newton. Olha só quem era o cara. Isaac Newton, quando estava... essa história acho que não foi assim. Sentado lá, embaixo da macieira, a maçã cai no cabeção dele. Né? E ele... Será que foi minha cabeça que chutou essa maçã? E ele cria a teoria da gravidade. Ele saca essa. Ele estava pensando, ele estava presente. Quando Arquimedes, cansado, já tinha fechado o computador dele, já tinha sentado, deitou naquela banheira cheia, peladão para relaxar, de repente aquela banheira transborda e ele sai correndo, eureka, eureka, peladão, passava, a sogra dele, que cena, e ele gritando, eureka! E naquele momento ele pensou e criou a lei do empuxo. O volume, o peso do volume da água socada é igual. Criou a lei do empuxo que norteou toda a navegação do mundo. Olha que incrível. Quando Einstein criou E é igual a MC ao quadrado, ele pensou. Ele pensou. Agora, dias atrás, quando o Wilson acorda cantando ainda não me chame de bebê, eu detesto essa música. Eu detesto essa música. E eu estava cantando a música. Eu não estava pensando. Eu estava tendo um pensamento e chocando um belo ovo de cuco. Eu também achei uma decepção. Cara, nada contra quem gosta. Aliás, esse negócio de mau gosto, bom gosto. Diz que mau gosto é a gente dizer que bom gosto é aquele gosto que parece com o meu. Isso é de mau gosto. Cada um tem seu gosto. Mas eu não gosto dessas músicas. E cantando isso. Não é que eu estava pensando, eu estava cantando. Fui tomar banho. Toda manhã eu acordo com uma música na cabeça. E que não eu que escolho. E que de vez em quando o meu disc-jockey bota umas cacas dessas. E aí, assim, eu estou tendo o pensamento, eu não estou pensando. Eu escolhi. É um baita ovo de cuco ali que eu estava chocando ali. Então, isso é ter pensamento. Não é pensar. E o que faz a diferença? Como é que eu consigo estar? Quando é que eu consigo pensar? Só nessa possibilidade. Esse daqui, estou apresentando para vocês, porque esse daqui é a síntese de 37 anos de trabalho com saúde mental. É esse trabalho que eu chamo de PMA, Programa de Musculação da Alma. Uma pessoa que me ajuda a fazer essas coisas de mídia e tal, ele falou para mim, pô, para com esse negócio, vamos colocar o nome de Programa de Cura da Alma. Eu disse, não é legal. Eu falei, pô, é legal, eu também concordo que é legal, mas é mentira. Porque esse programa é um programa de musculação. Aqui, quem faz ginástica, já fez, quem faz musculação, sabe como é que o músculo cresce? Sabe como é que cresce? Ele arrebenta, ele rasga. A célula, o miócito, que é a célula, ele arrebenta. Faz com tanta força, ele não aguenta e esgarça. Estou aqui exagerando um pouco, só para ficar claro a imagem. E quando ele se cicatriza de novo, aí ele vem mais forte para rasgar de novo. E aí o músculo hipertrofia. E por isso que eu chamo de musculação da alma. Porque a gente tem que rasgar os velhos circuitos automáticos
que o cérebro nos colocou isso. Eu não vou agora falar disso, só estou dando uma, porque aqui, como eles são 37 anos, aqui em 15 minutos não vai dar agora. Mas ele começa com essas duas bases. A primeira dela é a presentificação, o ato de estar presente, aqui e agora. Sem estarmos presentes, nós não conseguimos perceber quem nós somos. Sem estar presente, nós não conseguimos conhecer como é que funciona a nossa cabeça e ficamos o tempo todo no automático. O tempo todo no automático. No velho circuito mental. E esses circuitos, eles têm uma correspondência anatômica, sináptica, neuronal. Então, por incrível que pareça, hoje nós sabemos, com o avanço da neurociência, que nós somos viciados em raiva, nós somos viciados em mau humor, nós somos viciados em reclamar, nós somos viciados em alegria, nós somos viciados em tesão, nós somos viciados em medo, em todas as emoções, por conta do respaldo do circuito neuronal. Tudo que a gente pratica, o cérebro depois aprende e vai sozinho. Vai sozinho. Então, esses circuitos mentais que são assim, nós temos por volta de 60 mil inputs de pensamentos durante o dia. Não dá para dar resposta emocional a todos eles. Você imagina 60 mil se eu fosse dar uma resposta de inteligência emocional. Meio-dia eu estava exausto ali. Então cria todo um sistema, tudo pronto. Ali, tudo pronto, respostas prontas. Aliás, o Criador, quando fez o córtex cerebral, ele falou, pô, esse negócio está ficando bom. E foi colocando neurônio, Cara, agora eu preciso colocar isso daqui, criatividade, imaginação. E foi criando, e sinapse. E ficou aquela manta maravilhosa. Nem Copacabana no Réveillon. Sinapse, para lá e para cá. Falei, cara, ficou bom. Aí ele olhou para a cabeça e falou, pô, agora tem que caber ali. Aí ele enrugou tudo aquilo e colocou, e o cérebro é tudo enrugado. Porque é uma manta, o córtex, não o cérebro, mas o córtex é todo enrugado, que a gente chama de gírio do símio, porque se espalhar aquilo e passar o córtex, é uma manta enorme. Para caber esses circuitos automáticos, essas coisas todas. Tudo pronto. Tudo pronto. Legal é a página 3, que isso vai fazer com que a gente vire um autômato, fazendo as mesmas coisas o tempo todo. E para sair disso, a gente tem que ficar presente. Então, esse trabalho ensina a gente a ficar presente, ensina a gente respirar direito, tudo isso com base neurofisiológica. Aqui tem a ver com o cérebro reptiliano. Só tem cérebro reptiliano, cérebro límbico, emocional e cérebro cortical, a manta amarrotada aqui. Então, a gente começa a aprender a colocar no estado, e nós descobrimos isso de uma coisa chamada coerência cardíaca. Nós, os neurocientistas, descobrimos isso faz uns 13 anos, que essa respiração tem a capacidade de alterar o reflexo de Newton-Fuga e nos deixar calmos. Bingo, descobrimos o que os meditadores já sabiam há milênios e milênios atrás, de que isso resolvia. Só que hoje a gente entende como é cerebral, neurologicamente, neurofisiologicamente, como é que isso funciona. Então, a gente parte daqui para construir esse edifício. A presentificação, a respiração. Entender como o cérebro funciona, como funciona a nossa personalidade e destacar daqui alguém que vai fazer todo o trabalho de consciência e observação, criar um eu ideal, lidar com este cara aqui que todo mundo tem. Sombra. A coisa mais subreptícia que a sombra pode fazer para nós é fazer com que a gente acredite que não tem sombra, que a gente já está iluminado. Eu tenho um hábito, assim, de eu elejo alguns assuntos para estudar. Assim, agora eu quero estudar isso. Vocês já perceberam que de um tempo para cá eu estou estudando filosofia, porque é um assunto que eu elegi para estudar. Teve uma época da minha vida que eu procurava estudar aquilo que tinha de disponível
da biografia dos iluminados. Os santos, eu não acredito em santos, Santo Antônio, Santo Agostinho, né? Acredito que foram homens que fizeram trabalhos maravilhosos, eu procurei conhecer a vida deles lá. E todos os iluminados que eu estudei tinham o seu lado sombrio. Todos, todos. Tem uma que eu sou fã pra caramba dela, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, aquela velhinha era porra. Cara, mas tinha um lado sombra que não era fácil. Não era fácil. Cada vez que eu falo isso, e ela até aparentemente eu lembro da Dona Seda. Até o jeitinho da Madre Teresa de Calcutá. Uma mestra que nós tivemos. Chamava Dona Seda. E o Seda era só o nome dela. Ela era lixa zero. Aquela lixa grossa. Era a primeira lixada, quase grossa. Já chegava no osso, a primeira lixada. Ela batia também da linha para cima. Né? E a Madre Teresa era assim, com tudo que ela fez. Ela teve um cara, ele era um cardeal, que quando ela começou a fazer muito sucesso, tal, e aí o Vaticano falou, pô, e muito dinheiro, gente, político dando dinheiro para ela. Quando ela começou a ficar famosa, o Vaticano falou, pô, o que está acontecendo? E mandou lá um cara do staff lá para ver. Aí lá viu o que está acontecendo, um cardeal, da cúpula lá do carro. O cara foi. Quando o cara foi e conheceu a Madre Teresa, ele largou o posto do Vaticano. E falou, não, quero acompanhar essa daí aqui. Largou todo o poder que ele tinha, a influência que ele tinha dentro do católico, para acompanhar a Madre Teresa. E ele foi, assim, o melhor amigo dela. Foi o único cara que compreendeu realmente o que ela queria fazer. Quando ela chutou o pau da barraca, foi o único cara que entendeu. Ela usou aquela dinheirama toda, falou, não é nada disso, joga de esporte, não quero mais esse negócio. Então, o cara, ele sofria assédio moral dela. Ela tratava o cara mal pra caramba. Você tinha um lado dela que era terrível. E com todo aquilo que ela representou. Também tinha. E eu, particularmente, eu gosto disso aqui, porque eu fui me levando. Então, você dá um pouco de folga para mim. Então, aguente a sombra. É isso, todos somos humanos, todos temos sombra, por mais iluminado. Nós temos o que há de pior, que é a sombra, mas temos o que há de melhor. Por isso isso aqui está em cima, o eu real. Quem é o eu real? A nossa verdadeira identidade, a nossa substância crística que habita cada um, que todo mundo tem, desde o grande iluminado, desde Platão e Sócrates, a Fernandinha Beiramar. Também tem isso. Aliás, uma surpresa. Um dia eu vi uma notícia que o Fernandinho Beiramar estudou teologia e o TCC dele, ele trocou o PCC pelo TCC. O TCC dele era a vida de Cristo. A obra dele, olha só, cara. Tá, não me surpreende, porque independente, não conheço ele também, mas independente de quem seja, independente do eu real dentro dele, ali. Então esse está aqui em cima, essa é a nossa verdadeira identidade. É a fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não vamos acreditar, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que Deus era barbudo, magro, tinha uma barriguinha. É isso. A semelhança, homem, né? A semelhança é exatamente aqui, nesse ser. Por isso ele está aqui. Então essa é a meta. Essa daqui é a hora, vamos encontrar com esse cara quando a gente sair da caverna. E até chegar lá, a gente começa por aqui, exemplificação, respiração, entender como é que o cérebro funciona e cria a nossa personalidade. Vamos ver essa sombra aqui, porque se esse existe, esse existe. Esse presentificação vai ajudar a criar esse observador que não julga, que entende que vai viver eternamente consigo mesmo, e ele usa um processo analítico. Lisa para entender, quebra para entender. Síntese, junta para compreender. Análise, quebra para ver como é que funciona. Todo moleque que um dia quis ser engenheiro, ele quebrava os brinquedos, tudo desmontava para ver como é que aquilo funcionava.
era um desejo analítico. Quebra para ver. Então, quebra aqui o observador todas as nossas faces para entender todas elas. Esse aqui observa, esse aqui é uma técnica baseada em como funciona o cérebro, em como transformar e nos transformar, até chegar nesse caso. São 37 anos para chegar nessa lâmina aqui. E hoje, assim, eu tenho me dedicado a fazer isso nas empresas. Uma semana por mês, eu passo em Porto Alegre, ensinando isso para uma regional inteira, de uma fábrica de elevadores. Todo mundo conhece a Atlas, os elevadores, uma multinacional, ensinando todo mundo, gerente, supervisor, chão de fábrica, administrativo, porteiro, todo mundo junto, sem crachá. Um ano, estão lá comigo aprendendo. E essa semana eu tive uma surpresa fantástica. Porque tem hora que eu falo, pô, os caras não estão afim de ouvir o que eu estou falando e tal. Essa semana, segunda-feira, um cara me mandou uma foto, eles foram fazer uma reunião, a gerência foi fazer uma reunião, tinham 30 pessoas nessa reunião, antes de começar a reunião. Oh, que bonitinho! Todo mundo sentou com a coluna reta e respirando antes de começar a reunião. Que barato! Que barato! Valeu! Valeu! Incorporaram uma prática dentro da vida profissional, no meio da muvuca. É isso! Nós não precisamos subir um monte para poder fazer jejum, dar um nó nas pernas e ficar... Sim, processo de mindfulness. Um processo de mindfulness está aqui, ó. Está aqui. Na base. Exatamente. Ela está falando que ele é especialista nessa técnica de mindfulness. Mente totalmente focada. Começa aqui. Sem uma mente totalmente focada, não dá para fazer mais nada. Então isso está na base. Essa é a base. Tem que estar aí. Senão nós estamos fora de si. Estamos no automático. Nós não estamos presentes. E essa respiração, ela não só dá foco, como ela pode chegar e colocar o cérebro num estado alfa, que onde consciente e inconsciente estão muito próximos. É um terreno muito profícuo para colocar boas sementes e tirar velhas tiriricas. E é por isso que isso daqui depois vai emendar aqui em cima. Começa aqui. Bom, tudo isso significa chegar aqui. Isso aqui significa sair da caverna. E, quer queira, quer não, essa é a nossa missão. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos entender que o único caminho é esse, chegar à consciência. E lá nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente já almeja: amor, compreensão, alteridade, fraternidade e abundância. Porque nós criamos, chocamos no ovo de coco, achando que escassez. Isso é ovo de coco, miséria, pobreza. Isso é ovo de coco que nós estamos chocando. Nós não temos essa vocação. A nossa vocação é a luz. Entendeu, não? Agora, inicialmente, de alguma coisa. Acho que vários de nós que estão aqui já experimentamos um encontro com o nosso eu real. Por que a gente não permanece nele? Regride? Então, eu não tenho essa convicção. Porque eu, falando de mim, eu já me encontrei com o meu eu real. Eu já encontrei com uma luz de fogueira, que eu achei que parecia alguma coisa. Porque eu acho que quando a gente encontra o eu real, aí não tem mais volta. Então foi alguma coisa parecida. Foi alguns flashes de consciência, de alguma consciência. Porque quando encontra mesmo, aí não tem mais volta. Então são lampejos, porque tem um apelo muito forte. Vamos lá, aquilo que eu falei. A vida psíquica, a vida corpórea e a vida espiritual. A vida psíquica está aqui. De vez em quando ela se identifica com a vida espiritual. E pode ter notícias muito diferentes. Mas a tendência, a densidade da vida corpórea, puxa a gente.
Então são lampejos. Porque o ano, no meu ponto de vista. Porque quando encontra eu entro nisso, não tem mais como. Aí já vi. Aí passa um tempo cego, mas sabe que está na luz, fala, caramba, daqui a pouco eu vou entender. E depois. E aí, falei, me empolguei aqui. E se alguém quiser falar, fazer um contraponto, colocar alguma coisa diferente, fazer uma pergunta também. Luiz, qual a diferença, aí você tem o eu observador, né? É o eu real que observa, o eu observador? Quem que é o eu observador? Não, vamos lá. Assim, a técnica pede, ele é um cara que a gente queria. Ele é um repórter. Ele é um cara que fica com um holofote que não articula, só em cima da gente. E a função dele é só ver o que está acontecendo. Absolutamente neutro. Ele é um repórter, não é um jornalista. O repórter é o começo da carreira, que o Wagner chama de foca, ele vai lá e diz o que está acontecendo e não dá opinião. Por isso que ele é um repórter, ele reporta aquilo que ele está vendo. O jornalista já, aliás, Monteiro Lobato disse uma coisa muito legal. Ele foi um grande jornalista, um grande editor, né? Além de ter feito o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele fez um monte de coisa, inclusive a Petrobras, uma obra dele, a campanha dele. Ele dizia assim, depois do advento da imprensa, não existe mais opinião pública, existe opinião publicada. Porque o jornalista, muitas vezes, ele faz o papel dos senhores da caverna. O repórter, não. Ele só fotografa. O eu observador, ele só observa quais são as pessoas que estão ali. Ele traz a verdade e a consciência, sem julgamento. Então ele é implantado pela vontade e pela presença. E o eu real não é eu? Não, o eu real é a consciência. É a totalidade. É a totalidade. É a consciência. É a essência. A nossa verdadeira identidade. Só que a gente vai se identificando com os personagens. O coitadinho, o brigão, o sedutor, o preguiçoso, que são os seus periféricos. E aqui tem um que é o eu ideal. Então, o que eu idealizo. Eu crio. Eu posso criar um Frankenstein de todas as pessoas legais que eu conheci na minha vida. Pô, tem umas características do seu Gonzaga que eu acho legal pra caramba, meu pai. Não, de figuras que eu conheci mesmo. E pode ser dos próprios arquétipos mesmo. Eu vou montando a característica do meu pai, da minha mãe, do cara que eu conheci, de um amigo de infância, ou de um arquétipo, de um herói, e tudo. E eu monto e começo a interpretá-los. E aí a gente entende na técnica que são circuitos, porque o que importa não é a realidade, é a verdade. E a verdade tem muito a ver com o conceito emocional. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, acontece uma coisa para você, aquilo tem um comportamento emocional, cria um circuito e aquilo vira verdade. E a realidade pode ser diferente daquilo. Tipo, vou pegar um exemplo aqui, chulo de futebol. Está lá os Corinthians e São Paulo jogando pênalti a favor do Corinthians. Não, mas foi na linha, foi. Um corintiano e um São Paulino assistindo. Chama o VAR. Vem o videotape e o corintiano fala, tá vendo? Foi dentro da área. O cara fala, deixa de ser imbecil, você não tá vendo? Foi fora da área. Mesmo com a imagem real. A emoção, o comprometimento emotivo é tal que o que importa é a verdade. É como aquele circuito foi instalado. Então, se é isso, eu posso instalar por repetição, por imagem e por emoção, que é como instala um circuito, uma verdade ideal. Eu vou contar uma história, rapidão, que aconteceu comigo, que é um protótipo disso. Eu adorava, quando era mais jovem, esportes radicais. E eu era caçador, fazia caça submarina. Né? Eu adorava mergulhar com arpão e caçar. E um belo dia, eu tinha uma casa na Ilha Bela, aí na Ilha Bela, para quem não conhece, não é à toa que chama-se Ilha Bela, é na ilha, no litoral norte de São Paulo, e que lindíssimo, lindíssimo. E tem um mar, no verão, um mar muito claro, e quem gosta de mergulhar, gosta de ir para lá. Bom, e aí eu tinha uma casa alugada lá, aí um dia eu estava lá, o meu vizinho que tinha uma lancha, ele foi pescar
com um amigo e me convidou. Ó, quer ir junto? Eu falei, pô, eu tinha comprado um arpão novinho. O arpão aquele, só a flecha, a arma já era antiga lá. Aí, falei, pô, vou esticar no arpão. Bom, e fui pescar. Os caras foram pescar de vara, de caniço. Eu peguei o bote sozinho, não devia ter feito isso. E saí sozinho. Fiz lá, tomar cerveja, falar alto e tal. Eu não queria mergulhar. E fui lá para um canto, encostando lá, e mergulhei. Quando eu mergulhei, mar lindo pra caramba, já armei o arpão e vi uma moreia que parece cobrona, e que vive intocada. Não é peixe de caçador. É a coisa mais fácil, a forma. O negócio fica na toca ali, não se mexe. Mas eu queria estrear o arpão. E o meu caseiro lá, ele fazia a moreia na telha salgada, que virava um bacalhau aquilo. Eu falei, desculpa, vou levar essa moreia bonita para Isaías fazer na telha. E pau! Atravessou e a bicha tocou e prendeu o meu arpão embaixo. Ah, não! Novinho, primeiro tiro, todo aqui, esse mar aqui transparente, vou me divertir, não vou pescar e vou perder o arpão, porque só tinha ele lá. Aí acabou a brincadeira. Aí tinha que ficar dentro, os caras estavam semente e ficar pegando o peixe com a vara lá. E aí desce, e porque não dava para enfiar a mão, porque a bicha ela tem uma bocarra, tem os dentes para trás, se ela pega, não tem como puxar. Você tem que enfiar a faca e abrir a boca dela. Tudo isso a 5 metros de profundidade. Ia lá e aí comecei a perder o fôlego. E subi apagando, vomitando, tão cansado, segurei no bote e fiquei boiando ali. Quase morri. Foi a última vez que eu cacei. Nunca mais cacei. Ali troquei o arpão por máquina fotográfica depois. Nunca mais. Aí, mas já o arpão vai ficar lá, falei, vou dar mais um. Vou tentar a última vez. Se eu conseguir, muito bem. Teimoso. Aí desci e tal, tudo tirei, eu consegui tirar. Veio com a moreia, já morta, porque ela se debateu. Estava lá completamente inválida lá. E aí subi, nem tirei a moreia, estava cansado, voltei de barco e fui no bote, fui pro bar. Quando eu cheguei, todo mundo tirando sarro. Você perguntou do pescador de moreia, que ninguém atira moreia. E aí tiraram o sarro. Esses caras mal sabem que eu quase morri por conta dessas coisas. Tirando o sarro, tá bom. Bom, anos e anos e anos e anos contando essa história para as pessoas do jeitinho que eu contei para vocês. Um belo dia, nós estamos lá em Campinas, lá conversando, o que eu falei até no nome dele, o pediatra da Unicamp, Carlos Eduardo Lopes, lá, amigo de brother, queridão. Aí estamos nós 4, Márcia, Carlos, Nízia e eu, almoçando juntos lá. Eu começo a contar essa história. Mais uma vez, como eu quase morri sozinho naquele mar imenso, abandonado, aquele drama. E aí, quando eu comecei a contar a história, o Carlos falou assim, vocês não sabem o que essa anta me fez. Esse cara teimoso ainda desceu para ir, quase subiu vomitando, quase desmaiando, e ainda me mergulha mais uma vez para tirar o arpão. Como é que você sabe? Como é que eu sei, Magrão? Eu estava lá com você. O cara estava comigo. Essa é a realidade. Eu não estava sozinho. Sei lá por quê, para ficar mais trágico, sei lá, não sei. Eu paguei o cara da história. Eu não estava contando mentira, como eu não estou agora. Eu contava assim porque eu acreditava que era assim. Eu só sei que não era assim porque ele contou a história exatamente como aconteceu. E aí, juro por Deus, eu lembro vagamente que ele estava comigo. Eu não tenho certeza que ele estava comigo. Porque essa que foi a verdade, por conta da emoção, como é que ela virou. Então, por que eu estou contando essa história? Porque não importa a realidade. O que importa é a verdade. E ela é feita por emoção, quase morri, ali. Repetição, que eu contava essa história, já deformada, porque ele estava comigo, eu estava sozinho. Não, ficou muito mais legal a história eu sozinho. Muito mais perigoso, sozinho no mar, longe dos pescadores, no costelo, aquela onda batendo, a moreia. Muito mais legal do meu jeito, ficou mais legal. Aí continua sendo uma história boa. Continua o quê? Continua sendo uma história boa.
Você quase morre na volta. Mas também aprendi, nunca mais eu cacei. Tirei a lição daí. Nunca mais eu cacei. O Sercão foi desaparecido quando nós mudamos para a Amazônia, mas até então ele tem que Você não Não. trouxe pra cá? Tava lá, bom. E aí tem até aquela fotografia que eu tô com a Sofia, e tô com aquele pra rolar, minha filha pequenininha. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o que importa é a verdade que ficou circuitada. Então eu posso instalar uma outra verdade. Diga. Por que não voltou? Porque o quê? Por que não voltou a fazer de novo com a sua? Ele é morto? Não, porque aquela lição de quase morte me ensinou que eu devia parar com isso daí. Porque é o seguinte, o cara quando ele já tem alma de querer, ele já é meio agressivo, ele tem que aprender a fazer arranjo floral. Ele tem que aprender a caçar. Aquilo alimentava um lado meu, que é um lado que não é legal. Não é legal. É um lado que assombra dessa coisa da agressividade e tal. E com a quase ter morrido por aquilo, eu falei, pô, por que eu fico atirando em coisas? Tudo? Então eu não quero mais isso. Não parei de comer peixe, não parei. Não, mas parei de matar, porque quase morri. Claro, ali, foi um choque. Um choque, porque eu subi quase desmaiando. Aí não quis mais. E não nada contra quem faz caça submarina. Eu realmente não tenho muita simpatia por matar bicho. Mas é, pô, por tirannia, tu não come carne, pô, alguém matou aquele corpo pra você comer. Ah, mas não fui eu. Me lembro de um amigo da Nisa que era budista, e ele se dizia budista, aí ele viu uma barata e pedia para ela matar. Não, mas assim, eu não quis mais, eu não gosto mais. Eu sinto, realmente sinto, que no meu temperamento bélico, assim, eu já cortei muita cabeça. Quando eu assistia Game of Thrones, eu ficava excitado. Cara, pelo amor de Deus, esse negócio aí é meio complicado. O cara sempre precisa ver arranjo floral. Tricô, crochê. Em vez de fazer Kung Fu, vai fazer Tai Chi. É melhor. Vambora? Gente. Nossa gratidão. Ah, sim. Ali na mesa, na saída, tem um lugar que vocês podem anotar se quiserem, ser avisado das próximas palestras. Ou telefone, ou e-mail, WhatsApp, ou e-mail, tá? Porque se quiserem ser avisados. Eu tô querendo ser um pouco mais veemente. Estou querendo que vocês deixem o teu e-mail ali e se puder deixar também o WhatsApp, porque a comunicação é mais rápida. Juro que eu não vou ficar enchendo o saco. É só mesmo vou mandar comunicações para mandando piadinha. A ideia é mesmo a gente continuar esse ciclo de conversas. Beleza? Agradeço a paciência, o nível de atenção, a energia aqui, me retroalimentou durante esse tempo todo. Bem grato, tá? E até a próxima oportunidade, será em breve.